pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos começar a nossa resolução da UEMS, tá? Essa aqui é 2021, né? 2022, 2021. Então vamos começar 2021. Como que a gente vai trabalhar essa revisão hoje? Vou pegar uma questão, faço um resuminho rápido daquele conteúdo, resolve a questão. Eu sempre vou lembrando o conteúdo, fazendo uma volta assim rapidão, pelo menos nos detalhes principais, dando dica daquele conteúdo. Bom, primeira questão da UEMS, ele tem um detalhe bem importante. Toda questão que ele traz esse termo aqui, ó, interceptam, tem dois tipos de questão que trabalham com essa ideia de interceptam. Pode ser tanto função quanto na geometria analítica. Quando você trabalha com a ideia de duas funções se interceptam, ele está falando para você igualar as funções. Para você achar os pontos de intersecção entre duas funções, basta você igualar essas funções. Você igualou, você vai achar os pontos de intersecção. Agora, se você trabalhar com geometria analítica, nem sempre as funções serão, as equações, você vai conseguir igualar. Então, quando trabalha com geometria analítica, o mais fácil é você isolar uma equação e substituir na outra. Então, toda vez que você trabalha com a ideia de interceptam, ou você iguala as equações, ou você substitui, se for geometria analítica, isola o y ou o x e substitui na outra equação. Então a ideia da ideia da intersecção é sempre isso. E um detalhe importante, quando ele fala que se interceptam nos pontos A e B, esses pontos A e B pertencem tanto à função f quanto à função g. Eles pertencem às mesmas funções. Então, olhando aqui, eu já consigo, como os pontos de intersecção são A e B, o que eu consigo ver? Que, por exemplo, esse ponto A, ele pertence a essa primeira função e esse ponto A também pertence a essa segunda função. Como a primeira função é a função de segundo grau, vamos só fazer um rapidinho aqui, lembrar como você trabalha com a ideia de função de segundo grau. O que você precisa saber de função de segundo grau? Primeira coisa é x do vértice e y do vértice. Como que você calcula o x do vértice? No caso, é menos b sobre 2a. E o y do vértice, como que você calcula o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Eu esqueci a fórmula do x do vértice, tem um outro jeitinho que é mais fácil, qual que é? A média das raízes. Então o x do vértice seria o x1 mais o x2 dividido por 2. E o y do vértice, se você precisar, o jeito mais rápido de você calcular o y do vértice, pega o x do vértice e substitui na função. Quando você joga na função x do vértice, o resultado que você encontra já é o próprio y do vértice. Uma coisa que vocês esquecem de função de segundo grau, cara, é aquela parte, quando eu forneço um gráfico para vocês, tá? Eu vou fornecer o gráfico da função para vocês, uma parábola, e aí vou pedir, sei lá, a função, ou x do vértice, ou y do vértice. Como que você trabalha para você achar a função a partir de um gráfico? É aquela forma fatorada de uma função de segundo grau. Qual é a forma fatorada de uma função de segundo grau? F de x é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então isso aqui serve para você montar a função a partir de um gráfico. Lembrando que o x1 e o x2 são as próprias raízes. E para você achar o valor desse a, você depende de um outro ponto que não são as raízes. Que aí você joga ali e você acha o valor do a. A partir dessa fórmula você consegue montar qualquer coisa da sua função. Tudo bem? Beleza isso daí? Só para fechar, tem aquela questãozinha clássica lá de função de segundo grau, que aumenta um, diminui o outro. Lembrem-se sempre que receita, quem é a receita de qualquer função de segundo grau? Sempre vai ser o preço vezes a quantidade. Receita sempre vai ser preço vezes quantidade. Tudo bem? Bom, voltando nessa questão aqui, como ele fala que esses pontos, essas duas funções se interceptam nos pontos A e B, o valor do x é menos 3, o valor do y é 2. O que isso significa? Que se eu olhar pela função f, o f de menos 3 é igual a 2. Como esse ponto também pertence na função g, eu posso afirmar que o g de menos 3 é igual a 2, porque é o x e o y. Quando eu trocar o x por menos 3, o resultado que é o y vale 2. Então eu consigo já substituir e já acho o valor do k. Ah lá, Bruninho, cadê o valor do k? Olha só, você vai trocar na função f o valor do x por menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado
mais K vezes menos 3, menos 10, isso vai ser igual a 2. Então você vai ter 9 menos 3K, menos 10 é igual a 2. Então o valor de menos 3K vai ser igual a 3, o valor do K vai ser igual a menos 1. Achei o valor do K. Mas eu não quero o valor do K. Então, peraí, eu vou achar o T na função G. Como que eu faço para achar o T na função G? Vou substituir. G de menos 3 é igual a 2. Então vai ficar T menos o K, que é menos 1, vezes o X, que é menos 3. Isso é igual a 2. Isso aqui vai dar menos 3, vai para o outro lado, eu cheguei que o T é igual a 5. Logo, quais seriam as minhas funções? F e G. A minha função f de x, ela vai ser x ao quadrado menos x menos 10. E a minha função g de x é igual a 5 menos o menos vai dar mais um x. Tudo bem, eu achei a função f e a função g. Mas ele não perguntou nem a função f, muito menos a função g. O que você faz nesse caso? Olha aqui para mim, ó. Como ele falou, só vou mostrar aqui no gráfico para vocês visualizarem o que eu estou falando. Ó. Imagina que o gráfico da função f é uma parábola. O gráfico da função g, como é do primeiro grau, seria uma reta. Esses dois gráficos vão se interceptar no ponto A e no ponto B. Para achar esses pontos de intersecção, eu vou igualar as funções. Ao igualar as funções, eu vou achar dois valores para x, e aí eu vou substituir cada um para achar dois valores para y. Quando eu achei os dois x e os dois y, o primeiro vai ser o ponto A, que eu já tenho, o segundo vai ser o ponto B, que é o que eu quero saber. Então eu vou igualar as funções agora. Ó. Igualando as duas funções, você vai ter... deixa eu fazer aqui mesmo nesse cantinho. Ó. Igualando as funções, ficou x ao quadrado menos x menos 10. Estou encafifado com esse mais 10. Menos 10 é igual a 5 menos x. Jogando tudo para cá, ficou x ao quadrado menos 6x menos 15 igual a 0. Que números que multiplicaram? É mais um x. É mais um x. Mais x, é. E aqui vai ficar menos 2x, é isso? Aí vai ficar o quê? Quais são os números que multiplicados dão menos 15 e somados dão 2? Vai ficar 5 e menos 3. Você pode ver que o primeiro x aqui, ó, o menos 3, eu acabei de achá-lo aqui. Eu nem vou me preocupar com esse menos 3 porque já está ali, eu não quero nada dele. Eu vou me preocupar só com esse outro que seria lá no outro ponto que eu quero. Então eu já achei o x. Para achar o x, no caso, é o A. Então esse meu ponto aqui, ó, seria 5 e alguma coisa para B. Como que eu faço para achar esse B? Basta você jogar na função. Qualquer uma das duas você vai encontrar o mesmo resultado porque é o ponto de intersecção. Qual que é mais fácil, jogar na primeira ou na segunda? Eu acho que é na segunda, né? Então aqui, ó, você vai trocar o x por 5, vai ficar 5 mais 5, o valor do B vai ser igual a 10. Aí ele quer a soma de A e B. A soma de A e B, Vitorinha, vai dar quanto aqui? 15, que é o quê? Primo? Não. Par também não. Múltiplo de 7 também não. Divisível por 3. Beleza? Essa prova da 2021 ela estava mais difícil que 2022. 2022 ela estava mais sossegada. Beleza? Bora lá no próximo. Vou esperar vocês copiarem rapidão. E aí a Juju já baixa para mim. Peraí, acho que a Júlia... É um produto de 3 números primos distintos. O 15, se você fatorar, a fatoração dele é 3 e 5. Então são dois números primos que tem a fatoração dele. Se ele não fala, se ele falasse, é uma fatoração de 3 números, poderia ser? Poderia, porque aí você colocaria um 1 nesse produto. Você colocaria um 1 nesse produto. Só que aí no caso, como ele falou que são primos, um não é primo. Por isso que não entra essa daí. Ó, gente, bom, essa segunda aí, ó, essa 17, é uma função trigonométrica. Vamos só recordar aqui com vocês os principais quesitos de funções trigonométricas. Ó, vamos lá aqui rapidão, função trigonométrica.
Toda função seno, toda função cosseno, ela obedece, trigonométrica, ela obedece essa lei de formação, ó. Toda função seno, função cosseno, ela sempre vai obedecer essa lei de formação. F de x é igual a quem? A mais B vezes seno, cosseno, a ideia é a mesma, eu vou escrever só o seno aqui, tá? Seno de CX. O que isso vai acontecer? Olha aqui pra mim rapidinho para vocês entenderem aqui, ó. Esse A e B aqui, eles vão influenciar no máximo e no mínimo, tá? A mais B sempre vai fornecer o valor máximo, então A mais B sempre vai fornecer o valor máximo e A menos B sempre vai fornecer o valor mínimo dessa função. Então A mais B sempre fornece o valor máximo e A menos B sempre fornece o valor mínimo. Só tem uma única exceção que isso vai acontecer. Olha aqui pra mim, ó. Você lembra como que é o gráfico do seno? O gráfico da função seno, ele sobe e depois desce. O gráfico da função cosseno é o contrário. Ele vem assim, ó, fazendo tipo um vale. Tudo bem? Se acaso as funções estiverem ao contrário, os gráficos, por exemplo, o seno estiver invertido isso daqui, significa que aqui vai estar invertido também. Porque só vai inverter a ordem do gráfico quando o B for negativo. Se o B for negativo, quando estiver no máximo, vira mínimo. Quando estiver no mínimo, aqui ó, quando era máximo vai virar mínimo, quando era mínimo vai virar máximo. Então, por exemplo, ó, esse gráfico, Juju, você pode abaixar mais um pouquinho, por favor? Sim. Peraí, baixou demais. Aqui, Juju, ó. Ah. Cadê setinha? De cabeça pra baixo, fica aqui. Pra cima, aqui pra cima, ó. Clica aqui em cima, ó. Oh, caramba. Ai, desculpa. Ah, tá bom, entendi. Aí clica e você só vem aqui, ó. Olha lá. Obrigada. Ó, esse gráfico é de uma função seno ou cosseno? Achei você. Esse gráfico de uma função cosseno. Só que ela está ao contrário, vocês conseguem ver? Não ia fazer diferença nenhuma nessa questão, porque ele quer o produto. Então, se você vai mudar, vai dar o sinal contrário. Se você colocasse A mais B igual a 4 e A menos B, ia dar o mesmo, no final ia dar o mesmo resultado. Eu vou fazer bonitinho só para vocês enxergarem o que eu estou falando. Tá vendo que o gráfico está invertido? O gráfico do cosseno, primeiro ele vai para baixo. Aqui ele está indo para cima. Então o que isso significa? Que quando eu tiver o máximo, que é A mais B, vai me dar o mínimo. E quando eu tiver o A menos B, vai me dar o máximo. Olhando esse gráfico, qual que é o máximo da função? O máximo aqui, 3. E o mínimo? Então você vai achar. Você vai colocar lá, ó, A mais B vai ser o mínimo, lembra que vai dar trocado? Ó, vai ser menos 1. E A menos B, que é o máximo, vai dar 3. Vai fazer um sisteminha, vai achar o valor do A e do B. Então vai ficar 2A é igual a 2, o valor do A é igual a 1, e o valor do B, substituindo lá, vai ser igual a menos 2. Beleza? Tudo bem? Aí faltou mais um detalhe. O período de uma função trigonométrica, seno e cosseno, para você achar período de uma função trigonométrica, sempre vai ser 2π dividido por um número que está multiplicando x. O período é inversamente proporcional ao número que está multiplicando x. Então, no caso, o período vai ser 2π sobre c. No caso, qual que é o período de uma função? Eu não entendi essa relação máxima menos 1. Então, porque ali, ó, você colocou A menos B igual a 3. Mas 3, A menos B não seria o mínimo? Então, aí que tá. Lembra que eu falei pra vocês quando o gráfico está invertido? Porque eu vou explicar um negocinho. Entendeu o que eu falei agora? Mas, ó, vou explicar um negocinho pra você. Quando que o gráfico inverte? Quando o B for negativo. Então, o B seria negativo. Qual que é o máximo da função seno? Não é 1? Sim. Se você colocar 1 aqui, em vez de você somar, como o B vai ser negativo, vai diminuir. Então, enquanto eu colocar o 1 máximo lá, ó, ele vai para o mínimo. E aí, por isso que eu fiz trocado. Porque o gráfico está trocado. Entendeu? Fez sentido agora? Mas isso faria diferença? Não, porque se você resolvesse, trocando aqui, o A ia dar menos 1 e o B ia dar 2. Aí na hora de multiplicar, no caso, ia dar a mesma coisa. Eu só fiz ali invertido para ficar bonitinha a questão. Tá? Mas isso tem que tomar cuidado mesmo quando o gráfico está invertido. Só um detalhe, como que eu acho o período num gráfico de uma função seno ou o período no gráfico da função cosseno? É onde termina a primeira volta. A primeira volta, ó, terminou onde?
Então ele é o período. Sempre para você achar o período é onde termina a primeira volta. Então nesse caso aqui, ó, esse 4 você olha no x, é ele que representa o período da função. Então para você achar o c, você vai lá, ó, o período é igual a 2π sobre c, o período deu 4, troquei de posição, ficou 4c é igual a 2π, passei dividindo, o valor do c é 2π sobre 4. Dá para simplificar, o valor do c é π sobre 2. Dani? Esse 2π sobre c É a fórmula. A A fórmula do período sempre de função seno, de função cosseno, é sempre 2π sobre c. Da tangente, se for tangente, não é da tangente, é só π sobre c. Função seno, função cosseno, o período dela é 2π sobre c. Da função tangente, é só π sobre c. O gráfico da tangente é aquelas hipérboles. Se você vai colocando assim, ó, porque a variação da tangente era aqui, ó. Aí aqui é 90 graus, que ela não atinge, aí de novo ela vai repetindo esse pedaço do gráfico. Ela não é contínua. Tudo bem? Beleza, gente? Aí é só você ver o que ele quer. Ele quer o valor de A vezes B dividido por C vezes π. Então, no caso, o A vale 1, o B vale menos 2, dividido pelo C, que é π sobre 2, vezes π. O π vai cortar, vai inverter, o valor desse produto vai dar menos 4. Tudo bem, gente? Beleza? Alan? Tranquilo? Taninha? Anne, entendeu? O analítico agora. Já tinha caído? Não sei. Eu acho que tem questões mais difíceis nessa prova. É porque assim, essa aqui é, se você soubesse os conceitos, o problema era os conceitos da trigonometria. Mas ela era, tipo, depois se tinha noção, ia. Eu vi a resolução dessa tipo umas 3 vezes, mas eu entendi só agora. Tá bom, então. Na outra prova tinha caído? Trigonometria não. Mas a ideia é sempre você pegar isso aqui, ó. E se eu perguntasse para você como que você faz a imagem de uma função trigonométrica? Para você achar a imagem de uma função trigonométrica, você acha o máximo e o mínimo, né? Então, no caso, é do máximo até o mínimo sempre a imagem. Por isso que o argumento determina o máximo e o mínimo e também determina a imagem. É no eixo Y, a imagem é sempre no eixo Y. Mas aí, se for seno, você não vai influenciar na hora? O formato do gráfico, mas a base é a mesma ideia. É o ângulo. Mas que nem você viu que estava invertido, né? Sim. Mas como que você viu que estava negativo? Porque o meu gráfico de você é como? Ó. Sim. Agora olha o gráfico lá. Os pontos juntos. Isso aí é fácil. Olha aí. Agora olha para comparar. Então, mas aí parece que eu tinha outro ali. Não, porque ele é só um pedaço. Ah, que ele não desce. É. Ah, entendi. Se fosse função seno, o período seria só a primeira onda. Não, o período é quanto tempo o ângulo, no caso assim, na física, você, Seria é o tempo que a onda leva a dar uma volta. Aqui na matemática a gente não tem tempo. É o ângulo cujo o gráfico dá uma volta. Então na função seno, ele dá uma volta, ele começa a repetir a partir daqui. Já na função cosseno, leva isso aqui tudo para começar a se repetir. Então, o período deve estar repetição. Então, sim. Sim, é um ciclo, é uma volta. Certo? Na física, se você pensar em ondulatória, seria o tempo que a onda leva para dar uma volta. Seria a mesma coisa, seria É o comprimento da onda, isso aí. Só que aí porque assim, tanto o seno quanto o cosseno, se você vai esticar o gráfico e continuar, eles são senoides. O formato do gráfico é o mesmo. Então a gente só pega um pedacinho, que é uma volta, para você identificar se é um seno ou cosseno. Tudo bem? Beleza. A imagem é no eixo X. No eixo Y. O período aqui é no eixo X. Cara, eu não consigo escrever nesse tal de iPad. Minha letra fica horrível. Bom, antes de começar nem ler essas questões aí, ó, vamos rapidinho revisar sobre a ideia de circunferência, tá? Circunferências. Aqui que o bicho pega no lado de vocês. Bom, olha só, o que você tem que saber de circunferência? Primeira coisa, equação reduzida. Para você montar a equação de uma circunferência que vai pedir na próxima questão, você sempre precisa de duas coisas. Quais são as duas coisas que você precisa de uma circunferência?
o centro dela, que é o x do centro e o y do centro, e do raio dessa circunferência. Porque a equação reduzida de uma circunferência é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado. Isso é igual a quem? O raio ao quadrado. Tem aquele tipo de questão que ele fornece para vocês a equação e pede o centro, pede o raio. Como que você faz para sair de uma equação geral, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y menos 11 igual a 0? Como que você faz para achar o centro e o raio a partir de uma equação geral? Tem que ter um monte de fórmulas. Eu odeio essas fórmulas, então tem aquele esqueminha que é o jeito mais rápido. Ó, divide o x por 2, fica quem? X menos 3 ao quadrado. Divide o y por 2, fica quem? Y mais 4 ao quadrado é igual a 11, que eu joguei 11 para lá, mais quem do jogo? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. É sempre assim, ó. Divide o x por 2, divide o y por 2 e joga para o outro lado. Quem? O 11, positivo. Aí vem o 3 ao quadrado, o 4 ao quadrado. Não precisa levar o sinal, porque vai ser elevado ao quadrado. Se vai ser elevado ao quadrado, sempre vai ficar positivo. Então não faz diferença se você colocar o menos ou não. Então não coloque que você vai acabar cagando com sinais ali. Então evita colocar o menos ali, ó. Aí, cuidado aqui, gente, ó. A equação vai ficar assim, ó. X menos 3 ao quadrado, y mais 4 ao quadrado é igual a 25/36. Qual que é o centro, qual que é o raio? Cuidado aqui, olha pra mim rapidão, ó. Tá vendo que o menos já vem da própria fórmula? Então o centro não é 3 e 4, ou menos 3 e 4. Tem que mudar o sinal. Então o centro seria 3 e menos 4. Tudo bem? Lu? E o raio? Isso aqui não é o raio, isso aqui é o raio ao quadrado. Então o raio seria 6. Tudo bem? Professor, mas e se não for divisível por 2? Deixa na forma de fração, faz a mesma coisa. Se for 5, 5x, coloca 5 sobre 2, eleva lá do outro lado ao quadrado, fica 25 sobre 4. 100 sobre 2. Porque quando você desenvolveu o produto notável, não fica duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então quando você volta, você divide por 2. Tudo bem? Mais algumas coisinhas que geometria analítica são importantes. Ó, por exemplo, se você tiver uma reta secante a uma circunferência, uma reta secante a uma circunferência, ela intercepta essa circunferência em 2 pontos. Como que eu faço para achar esses pontos de intersecção? Você tem a equação da reta, você tem a equação da circunferência. Como que você faz para achar os pontos de intersecção? Não dá para você igualar, porque aqui vai estar ao quadrado, ó. E a reta vai estar só no primeiro grau. Então você isola o y, isola o x e substitui. Lembra que eu falei que quando é função você iguala, quando é geometria analítica isola e substitui? Aí você substituiria. Olha. Nessa parte aí do y mais 4, por que seria mais? Porque é mais 8y. Mas a fórmula muda mesmo? Sim, por isso que quando você foi achar o centro, você mudou o sinal. Porque se o centro for menos 4, visualiza o menos 4. Com esse menos daqui vira o quê? Por isso que aqui ficou mais 8. Você pega o mesmo sinal que está aqui e põe aqui dentro. Aí para você voltar para o centro que você muda. Beleza? Certo, gente? Só mais uma dica, essa dica aqui é de geometria plana. Olha aqui para mim rapidão, ó. Quando você tem uma reta e essa reta intercepta a circunferência, ela gera-se uma corda. Se você marcar, Juju, o centro daqui, ó, e mandar o raio bem aqui, perpendicularmente, esse ponto aqui é o ponto médio, sempre, tá? Sempre que você manda o raio perpendicularmente a uma corda, esse raio intercepta essa corda bem no seu ponto médio. E aí, sei lá, você pode trabalhar com o teorema de Pitágoras bem aqui, ó, porque esse cara aqui é o raio. Você pode brincar com Pitágoras bem nesse cantinho aqui, ó. Tudo bem? Bom, para terminar, a última dica de circunferência é se eu tiver uma reta tangente a uma circunferência. Uma reta tangente a uma circunferência, a distância do centro até essa reta sempre vai ser o quê? O raio. E como que você calcula a distância na geometria analítica? Tem duas fórmulas. Distância de ponta a ponto. Qual que é a distância de ponta a ponta? Aquela da raiz quadrada. De xa
menos xb ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Essa distância é de 2 pontos. Você tem um ponto aqui, calcula a distância. Agora, se você tiver um ponto e uma reta, a distância é da Beyoncé com Pitágoras, ó. Acho que a Beyoncé está onde? Em cima do Pitágoras. Viu? Nossa, mas eu até... Eu demorei pra esses 4 anos. Ó, mas ó, esse pontinho aqui seria o x0 e o y0, tá? Seria o ponto. A reta tem um detalhe, ela tem que estar na equação geral, tá? Tudo bem? Anny? Só para recapitular aqui, a de cima seria entre 2 pontos e embaixo, de ponto a reta. ponto a. Leninho? Show. Beleza, gente? Então essa de ponta reta, eu poderia ter considerado um raio? Se for uma reta tangente, sim. Por isso que você vai usar aqui, ó. Fechou? Beleza. Podemos ir para cá, ó. Considere os pontos do plano cartesiano dados por... Ah, só um detalhe, olha aqui para mim rapidão. Essa equação aqui é a equação de qualquer circunferência. Se essa circunferência for centrada, tiver o centro na origem, qual é a característica dela? O centro é 0 e 0. Então aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Logo, a equação de uma circunferência cujo centro é a origem, sempre vai ser assim, ó. Igual ao raio ao quadrado. Isso aqui é circunferência de centro na origem. Essa questão dava pra fazer, Então, porque Larinha, dava, nesse caso dava porque o centro é 0 e 0 e esse ponto está em cima do 0. E aí o Mas se não fosse 0 aqui não dava. Tá? Eu particularmente, quando trabalho com a ideia de geometria analítica, eu fujo do plano cartesiano, só em último caso. O que pode pagar aqui alguém, tá? Pode pagar? Ó, eu faria essa questão da seguinte forma. Eu vou até comentar um negócio com você, sem fazer o desenho, só para você visualizar. Visualiza ao centro, 0, 0. Visualiza esse ponto aqui. O raio é a diagonal do quadrado. Sim. Você consegue visualizar isso? Ó? Porque aqui estaria o 0, 0, 3 e 3. Então 3 e 3 aqui formaria um quadradinho e o raio seria a diagonal do quadrado. Como ele vai passar lá em cima, e aqui também é 0, seria lá no eixo y, que é a própria diagonal. Então o YB vale 3 raiz de 2. Você poderia fazer assim sem cálculo nenhum. sim, isso que eu fiz. Conseguiram visualizar o que eu falei? Ó? Tipo, você vai ter isso aqui, ó. O jeito bonitinho de fazer é você, nesse caso, como o centro é a origem, ó, centro é 0, 0. Aqui é 3 para x, 3 para y. A circunferência ela vai passar aqui e depois vai passar aqui, ó. Tudo bem? Aqui vai ser o ponto B. Como que eu garanto que o ponto B vai estar aqui em cima? Porque o x do ponto B vale quanto? 0. E aí, Larinha, esse raio aqui, ó, é o mesmo raio daqui. Isso aqui não é a diagonal de um quadrado? Então aqui vale quanto? 3 raiz de 2, logo aqui também 3 raiz de 2. Tudo bem? 3 raiz de 2 é um número racional? Não. É um número racional? Não. É um número irracional que 3 raiz de 2 é 1.4 vezes 3 vai dar 4,2. Então ele vai dar entre 4 e 4,5, letra. Eu esqueci, eu só lembrei da raiz de 3, que é tipo, aproximadamente 1,7, mas eu não lembrando da raiz de 2. É 1.4 aproximadamente. Tá? Tudo bem, Breno Henrique? Ainda não, Breno Henrique. Por que você não foi na minha aula semana passada lá no mapa? Eu não lembro não, sabe? Eu até pensei, mas não estava muito pensada. O Marquinhos que me falou foi tipo assim, que ele falou que o raio é a distância do... Vamos fazer por fórmula? Pode ser? Só para você visualizar essa mesma questão? É que eu não teria feito, eu teria feito do jeito que ela falou, entendeu? Mas tá valendo. Mas, Larinha, e se não fosse esse cara aqui não fosse 0? Aí eu me fudi, aí eu ia pilar. Não, é muito de boa. Sabe por quê? Quando você trabalha com a circunferência, a distância do centro até o ponto A é o raio. Certo. E a distância do centro até o ponto B? Também é o raio. Então essas distâncias são iguais. Sim. Então a distância... vou fazer por matemática agora sem muito raciocínio, sem desenho. A distância do ponto O até o ponto A é igual à distância do ponto O até o ponto B, que é o raio e raio. Sim. Bom, A distância.
Distância de pontos é raiz quadrada de XO. Quanto que é o XO? 0 menos 3 ao quadrado, 0 menos 3 ao quadrado. Lá do outro lado agora. 0 menos 0 ao quadrado, mais 0 menos y ao quadrado. Como nós teremos raiz, vai cortar aqui. Aqui vai dar 18, lá vai dar y ao quadrado, então o valor do y seria 3 raiz de 2 do mesmo jeito. Caiu uma vez uma questão que ele falava que não falava de circunferência, mas falava que essa distância era o dobro dessa. Uma galera errou, sabe por quê? Porque ficou um 2 aqui na frente, ó. Eu posso fazer isso que eu fiz? Por que não? Porque para você cortar a raiz, na verdade, se corta assim de maneira imediata. Mas o correto é você elevar os dois lados ao quadrado. Se você elevar os dois lados ao quadrado, aqui você não vai multiplicar por 2, vai multiplicar por quanto? Por 4. Mas se você multiplicar só no final? Mas você não pode esquecer que vai virar 4, não é 2. Então A galera deixou o 2 lá e aí multiplicou por 2 e deu errado. Entendeu? Por que a distância vai ser igual? Porque é o centro até, ó, imagina a circunferência. Centro até o ponto A, vai dar quem? O raio. E do centro até o ponto B? O raio também, então é a mesma distância. Beleza? Bora para 19? O centro 0, 0 é perfeito. Não, é lindo demais. Sabe isso aí? Dá para você misturar geometria analítica com números complexos. Você imaginar um número complexo de mesmo módulo, ele vira uma circunferência de centro na origem e o raio é o módulo dele, porque vira isso aqui, ó. No meio da sua frase Já googlou, né? Deixa depois dar chegar, né? esquece. Ó, gente, pra fechar, ó, a distância OB nós já fizemos. Qual que é a distância do OB? Que foi o que a gente achou lá na 18. Então, essa distância OB aqui, ó, é 3 raiz de 2. E o centro de uma outra circunferência é o ponto A. Agora é só montar a equação de circunferência. Como ficaria a equação de circunferência? X menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a quem? 3 raiz de 2 ao quadrado. Só que aqui está na equação reduzida, é a resposta na equação geral. E aí eu faço o quê? Abro os quadrados perfeitos. X ao quadrado menos 6x mais 9 mais y ao quadrado menos 6y mais 9 é igual a 18. Corta. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 6y é igual a 0. Matou. Ah, mas essa questão... Na boa, a prova da UEMS é mais fácil que da UFMS, eu acho. É assim, aleatório. Mas eu lembrei daquela relação que tem das cordas passando pela circunferência, aquele negócio tipo assim... É A, BB... Vai ter uma questão dessa. A gente vai revisar. Não sei se é nessa prova ou na outra. A gente vai revisar bonitinho, ó. Vou colocar todas as formas pra vocês. Pode ser? Pode devagar? Vai lá, Ju. Esse café tá quente? Não, isso é de manhã. Eu cheguei depois de você. Não tem como. Tem, tá aí. Ali, nessa potinha. Ah, porque essa cola é do potinho. Não, a potinha acabou. Pronto? Bom, gente, olha só. A questãozinha de esfera. Só relembrando com vocês aqui os detalhes de esfera que você não pode esquecer jamais. Área, qual que é a área de uma esfera? 4πr ao quadrado. Volume. Professor, qual que é a fórmula da calota esférica? 4 Qual que é a fórmula da calota? Não sei, não consegui decorar até hoje, tá? Compensa você decorar? Não. Porque assim, mano, eu tenho 20 anos de cursinho, eu vi essa questão 2 vezes. Cara, se cair de novo, você é muito azarado. Não é seu ano, na boa, porque aquilo ali não dá, velho. Olha, cara, eu vi 2 questões na minha vida. Não, mentira, tem 3. Tem 3 questões de calota esférica. 2, que você tinha que saber a fórmula obrigatoriamente, e uma outra da Unicamp aberta que ele te dava a fórmula que era de boa depois disso, sabe? Mas, meu, se cair de novo calota esférica é muita desgraça pra uma pessoa só, na boa. Você pode falar de novo o que é cunha, o que é calota? Então, a cunha, vamos lá, melancia, Magali, certo? A cunha, o que é a cunha? É só a casquinha, perdão, a cunha, é só a casquinha. A parte de cima. Mentira. Deixa
Só fazer o desenho. É que sem o desenho eu não consigo fazer. Ó, a ideia daqui, ó, é o pedaço da melancia. Você dividiu a circunferência em pedaços iguais. Isso daqui é chamado de fuso, que é só a casquinha. Tá. Porque o fuso tem área. Faz regra de 3. A área total, 360, o ângulo, tá. A cunha é todo ele, é o pedaço da melancia inteira. Mas tem volume. Então tem volume. Para calcular o volume, você faz regra de 3. É um gomo de bichinho. É um gomo da Pocã ali, se for bonitinho e tal. Ou o pedaço de melancia também na Magali. Certo? Cubo 360, pá, volume. E agora você perguntar a área. A área não do fuso, da cunha inteira. Seria a área do fuso, que é a casquinha, e essas duas laterais. Você consegue ver que tem duas laterais ali? Só que essa lateral aqui é um semicírculo. Que o raio é o próprio raio da esfera, porque você tirou lá do meio da esfera. Então seria a metade de uma circunferência desse lado de cá, e lá do outro lado, por trás, tem uma outra metade. Então é uma circunferência inteira mais o fuso, que é a casquinha. Ana? Não. Visualizou ou não? Beleza? Alan? Tranquilo? Gente? Da calota. 4 terços de πr ao quadrado, 3r ao quadrado menos h. Não vou decorar. Então, por isso que eu falei. Qual que é o formato? A calota é o seguinte, pega uma... Essa aqui vai virar calota. Você consegue ver que é uma calota? Essa aqui? Só que tá de cabeça pra baixo. Pega uma laranja e corta a tampinha. Ah, tá, sei. É a tampinha que é a calota. Quando cai calota, geralmente é pra você trabalhar com Pitágoras, igual aqui. Lembra aquela questão do Enem, que eu sempre brinco com vocês, que é do melão? Que o cara vai colocar o melão, ele corta a base, vai colocar um monte de pirulitos. Ah, tá. Lembra dessa aí? Não? É mais ou menos a mesma ideia, ó. Uma criança lançou uma bola inflável de plástico perfeitamente esférica em uma piscina, sabe-se que o raio dela é 17 e após estabilizar ficou 2 centímetros para baixo. Então seria algo assim, ó. Você tem aqui a bolinha, aí a água ficou aqui, ó. Fica mais para baixo um pouquinho. 2 centímetros. Isso aqui vai formar um círculo. Você consegue ver que vai formar um círculo bem aqui? Ah, certo. E ele quer o comprimento dessa circunferência. Como que você faz isso? Isso aqui é a calota, ó. Que é a tampa da laranja, você tá de cabeça para baixo. Cara, você não vai usar a calota, porque olha aqui. Isso aqui é 17. Mas sempre vai dar pra fazer? Sim, se ele te der essa distância, vai. Aqui não é 2? Sim. Certo? Então aqui é 15, ó. E aqui vai ser o Rzinho. Pitágoras. Aí vai ficar quem? 17 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Logo o Rzinho vai dar ao quadrado vai dar 64. O Rzinho vai ser igual a 8, mas cuidado, ele não quer o Rzinho, ele quer a circunferência. Quando ele fala circunferência é sinônimo de comprimento da circunferência, o tamanho da circunferência. E aí como você calcula o comprimento da circunferência? 2πr. Então o comprimento vai dar 16. Lara, entendeu? Sim. Obrigada. Beleza? Só a forma da calota que não sei se compensa, vai decorar. Tem tanta coisa. É, isso. Tem tanta coisa de Não, ai, já é muita. Se eu errar, todo mundo vai errar também. Então... Não precisa só eu, então. Meu tio vai estar lá em cima ainda. Você faz assim, ó, calcula o volume com a esfera, faz o copo um pouquinho menor e tá valendo. Não, é uma faz muito É, mas a galera acertou na UFMS assim. Aham. Ele calculou o volume da esfera e tirou um pouquinho a menos que isso, então tá valendo. Lógico. E eu faria assim também, eu não sei se eu decoraria essa Ai, forma pelo não. amor de Deus. Aquela redação ainda será? Então, o analfabeto funcional, que é um professor de matemática, quando eu vi o tema, eu falei, nossa, que tema massa, né? Tem muita coisa para escrever. Aí eu falei pro pessoal na sala, quase que eu apanhei nessa aula da semana passada aqui. Eu falei, gente, mas tá uma bosta, mas tinha muita coisa para escrever, foi por isso que tava ruim. Foi, mas pra mim, como eu não sei nada, ter muita coisa para escrever é muito bom. Não, Então, Não. aí depois eu descobri isso. Você tem que saber se as coisas que você sabe, mas não pode ser tudo desse jeito, genérico. Aí eles falaram, não, era muito amplo e tal. Faltava 5 minutos, eu tenho que fazer a revisão com a Mer. A Mer não foi avisar o horário, e aí ela não apagou no Mano, na hora que eu
preparados para o Cara, é um vestibular. absurdo isso, sério. Mas Eles assim, entregam toda vez a prova. a Fabiana que organiza concurso aqui no estado há muitos anos, Ele faz cagada há muitos anos. faz cagada há muitos anos, então não mudou até agora, aceita que dói menos, passa desse jeito e acabou, sabe? Infelizmente é isso. Bom, olha só, essa questão aqui é de números complexos, só vamos revisar rapidão esse karma na vida de vocês. Então vamos lá, primeira coisa, números complexos, se aparecer Z, você nunca vai fazer conta com Z, você vai substituir por A mais BI. Se aparecer o Z com um tracinho, você vai substituir por quem? A menos BI. Tudo bem? A multiplicação, divisão é só racionalizar, não pode esquecer disso. Racionalizar é sempre o conjugado. Se você tiver um mais I embaixo, você vai multiplicar em cima e embaixo por um menos I. É sempre o sinal contrário, é sempre pelo conjugado. Só mais um detalhe importante. Se aparecer assim, ó, o número complexo Z é real. O que eu estou querendo dizer? Quando eu afirmo para vocês que o número complexo Z é real. Não tem a parte imaginária. Para ele não ter a parte imaginária, a imaginária é igual a zero. E se eu falar o contrário agora? O número complexo Z, o Z, né, é imaginário puro. Aí é o contrário. Aí é a parte real que você vai fazer que vai deixar igual a zero. Mas ó, cuidado, tá? Real é o que tem o I, imaginário real que não tem o I, imaginário é o que tem o I. Então você vai ter que arrumar, colocar em evidência, colocar parênteses lá, separar o que tem o I com o que tem o I, o que não tem o I com o que não tem o I, para depois você fazer a comparação. Tudo bem? Outro detalhe importante, potenciação de I sempre está lá. I elevado a zero, 1, I elevado a 1, I elevado ao quadrado, menos 1, I elevado ao cubo, menos I. Se você quiser uma potência de um I qualquer, tipo I elevado a 2023, que é o ano vestibular, divide por 4, pega o resto. Beleza, mas e se cair assim, ó, soma? Tem que ver a soma, não é? Tipo, ó, I elevado ao quadrado e a quarta. Ó, I a quarta, mais I a quinta, mais I a sexta, lá. Tem que voltar. Até I elevado a 2022. Você tem que ver o número que vai ter entre eles. Como que vai dar isso? Se fosse do 1 até, Tirar do 4 dá zero. Nosso extremo. Não precisa ser os extremos. Se você faz o seguinte, porque a cada sequência de 4 se anula. Você consegue visualizar cada sequência de 4 se anula? Então a primeira coisa que você tem que saber é quantos termos tem ali. Você monta, né? Quantos termos tem ali? 2019. Do 18, 19. Eu gosto de jogar bingo nisso aí. E aí? O jeito mais fácil de fazer o seguinte: você pega do primeiro ano até o último, é essa quantidade. Então, se você tivesse do 1 até 2022, você teria 2022. Só que você não tem o 1, não tem o 2 e não tem o 3. Então, você vai ficar 2022 menos os 3 primeiros que você não tem. Então, você vai ter 2019 termos. Você tá foda, hein? Então, ó, 2019, aí você faz o quê? Divide por 4 também. Por que eu divido por 4? Porque cada 4 se anulam. E vou também pegar o resto, mas cuidado. Aqui, quando você faz a potência, o resto já é o próprio expoente que você vai analisar. Aqui não. O resto, no caso, aqui vai dar 504, vai dar 2016, sobra 3. O que significa esse 3? 1 mais I menos 1. Sobrou? Não é? Sobrou esses caras aqui. Os 3 primeiros. Não é os 3 primeiros daqui, é os 3 primeiros daqui da soma. O resto é a quantidade de termos que sobram. Então sobraram 3 termos, ou os 3 primeiros, ou os 3 últimos. Isso não necessariamente é o primeiro e o último. Então eu prefiro sempre trabalhar com os 3 primeiros, que é bem mais fácil. Então vai sobrar o I a quarta. Então a resposta seria I a quarta, mais I a quinta, mais I a sexta. I a quarta é 1, I a quinta é I, e a sexta é menos 1. Aí corta, a resposta vai dar só I. Não, se eu tiver só mais. Só mais. Dependendo do menos, aí você vira a mesma coisa. Quando for dividir por 4, eu sempre posso pegar só os dois últimos para dividir, né? Sim. Para você considerar o resto. Ah. Só o resto. Porque para você afirmar que o número é divisível por 4, basta você olhar os 2 últimos números. Então a divisão para o resto seria a mesma ideia.
Tudo bem? Beleza? Última dica de potenciação. Como que você faz isso aqui, ó? 1 mais i elevado a 2022. Peraí, calma. Aí você pega 1 mais i elevado a 2, aí depois vai ficar 111. 1011. Lá fora. Aham. Aí depois você faz o que com isso? Ó, essa característica é clara sempre que o a e o b forem iguais. Então, 1 mais i, 2 menos 2i, 3, sempre que o a e o b, não interessa o sinal, forem iguais, sempre você vai resolver da seguinte forma: 1 mais i ao quadrado, aí Ju eleva a 1011. Tá. Tudo bem? O que você vai fazer com isso? Vai elevar ao quadrado, que é um quadrado perfeito. Certo. Ô Alan, você não pode dividir por 4 porque você tem uma soma. Não, quanto depois que vocês fizerem. Sim, porque só vai fazer dividido por 4 porque vai anular as pontas. Porque vai ficar assim, ó, 1 mais 2i mais i ao quadrado, porque é um quadrado perfeito elevado a 1011. Certo? Então isso vai cortar. Aí vai ficar quem? 2i elevado a 1011. Mas cuidado, quem vai ser dividido por 4 é só o i, não o 2. Então vai ficar 2 elevado a 1011 vezes i elevado a 2011. 1011 dividido por 4 vai sobrar resto 3. Vai ficar 2 elevado a 1011 vezes i ao cubo, que é menos i. Então vai ficar menos 2 elevado a 1011 vezes i. Essa seria a resposta. Tudo bem? Beleza? Bom, outra coisa importante, módulo de um número complexo. Como você calcula o módulo de um número complexo? Raiz quadrada de quem? De a ao quadrado mais b ao quadrado. Para você achar o argumento é o ângulo. O argumento é o ângulo. Você usa essa relação aqui, ó. Seno de θ é igual a b sobre o módulo de z. Cosseno de θ é igual a sobre o módulo de z. Tudo bem? Só que geralmente, ó, jogar na real pra vocês. Toda vez que caiu o argumento na UFMS, sempre caiu com um número imaginário puro. Você consegue visualizar o plano de Argand-Gauss, o plano complexo? Você sabe como que ele funciona? O eixo x é o eixo real, o eixo y é o eixo imaginário. Então, por exemplo, se você pegasse esse número complexo aqui, ó, z é igual a 5 quartos de i. Esse número complexo ele é imaginário puro. Imagine ele lá no plano de Argand-Gauss. Onde ele estaria localizado? No eixo y lá em cima. Qual seria o módulo? 5 quartos, teria a distância do ponto até a origem. E o argumento? O que é o argumento? Ó, porque olha só, vou te mostrar aqui, ó. Você consegue ver que ele estava bem aqui? Então o módulo seria isso aqui, ó. O módulo é essa distância aqui, ó. Esse aqui é o módulo, por isso que é 5 quartos. E o que é o argumento? É esse ângulo aqui, ó. Então seria 90 graus. E se fosse menos 5 quartos de i, qual que é o módulo? Módulo primeiro. Não, módulo. Certo? Módulo. Não, módulo. Depois a gente fala sobre o argumento. O módulo. Não é 5 quartos, porque ele vai estar aqui embaixo, no menos 5 quartos. Então a distância continua sendo a mesma. Aí, Juju, ele vai estar bem aqui, ó. Se for menos 5 quartos, ele vai estar bem aqui, ó. O argumento não é isso, tá? É sempre no sentido anti-horário. Então o argumento seria 270. Tudo bem? Tudo bem? Gente, tranquilo isso aí? Na verdade, eu vou jogar na real pra vocês. Essa questão ela é mais de sistema do que de números complexos. Ele é mais sistemas do que números complexos, tá? Você não vai usar quase nada de conceito. Pode apagar tudo isso aqui? Acho que eu fiz um resumo até rapidão aí de números complexos, tá? Coloquei os pontos principais para vocês. Mas isso aí, tipo, toda a questão, sabia? Porque assim, ele não usa a definição que i é raiz de menos 1. Ele usa que i ao quadrado é menos 1. É, na verdade, é a definição da unidade imaginária. As questões que caíram de polinômios ao m é muito de boa.
Vou mesmo. Ó, olha só, gente. Como ficaria? Ó, considere os números complexos. Z1, Z2, Z3. Tá o quê? Z1 mais Z2. Isso é igual a quanto? 2. Z1. Não, Acabou ali. É. Aí, vírgula. Z1 mais Z3 é igual a quanto? 1. E Z2 menos Z3 é igual a quanto? 1 menos I. Bom, formou um sistema. Você consegue ver que formou um sistema aqui? Você consegue visualizar que esse sistema é de ordem 3? Por que ele é um sistema de ordem 3? Porque ele tem 3 incógnitas com 3 equações. Tudo bem o que eu falei? Beleza. Juju, se ele tem 3 incógnitas com 3 equações, só que ele é um caso bem especial de sistemas. Por que ele é um caso especial? Porque em cada equação nós temos apenas 2 letras. Então esse aqui você não vai resolver muito. Eu tenho um esqueminha rapidão pra você resolver. Você faz assim, ó. Qual que é a letra que tem tanto na primeira quanto na segunda equação? Z1, então você isola a outra. Quem é o Z2? Z2 é igual a 2 menos Z1. Aqui embaixo, quem é o Z3? 1 menos Z1. Agora substitui aqui embaixo. Porque quando você substituir aqui embaixo, olha que vai ficar, ó. Quem é o Z2? 2 menos Z1 menos 2 vezes. Quem que é o Z3? Isso é igual a quem? 1 menos Z. Apliquei a distributiva, você vai achar o Z1, você acha o Z2 e acha o Z3. Substitui um pouco mais, aí eu fui direto tudo pro Z3. Mas ainda é um pouquinho mais de trabalho. O Z3. Não? Aqui, ó, aqui ficou assim: 2 menos Z1 menos 2 mais 2Z1 é igual a 1 menos I. Aqui vai cortar. Z1 vai ser igual a 1 menos I. Se o Z1 é 1 menos I, quem seria o Z2? Seria 2 menos isso. Você consegue ver que vai ficar 1 mais I? Porque vai ficar 2 menos 1 fica 1. Menos com menos fica mais. Então vai ficar 1 mais I. E o Z3? Quem vai ser o Z3? Vai ser 1 menos Z1. Então vai ficar 1 menos 1 cancela. Menos com menos vai ficar mais I. Professor, mas o Z, tipo assim, eu não teria que considerar ele de A mais B. Não vai precisar porque a gente está falando do mesmo Z. A gente está falando de 3 Zs diferentes. Então é só eu considerar, tipo, Se eu estivesse falando tudo aqui do mesmo Z, tipo Z1 mais módulo, não, Z mais conjugado de Z, aí sim você substitui. Tudo bem? Bom, aí o que ele quer saber? O módulo de Z1. Quem é o módulo de Z1? Lembra a fórmula do módulo? O módulo de Z é igual a quem? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ficaria quem? Raiz quadrada. Quem que é o A de tudo Z1? 1 menos I. O A seria 1 e o B? O I não. Aí tá, é o acompanhante. Ah, é. Menos 1. Então o módulo seria raiz quadrada de quanto? 2. Mas aí dava pra fazer no plano. Tá. O módulo está sempre fazendo plano. Professor, toda vez que eu tenho conjugado, tipo, não importa a função? Não necessariamente. Só quando for uma equação polinomial. Se o 1 mais I é raiz, o menos I também seria raiz. Tudo bem, gente? Bora? Seu último ano você vai dar esse ano? É. Eu preciso de fé, gente, pelo amor de Deus. Eu não tô aguentando. Olha, hoje eu descobri que amanhã não precisa. Até hoje de manhã eu tava viajando para Dourados amanhã para dar aula ainda, né? Aí acabaram de falar que não vai ter mais aula em Dourados a partir de amanhã. Nossa, não. Fiquei tudo. Não vou viajar, gente. Fiquei até triste, né? Mas olha, foi pesado. Mas hoje é hoje. Aí da UFGD a gente vai bolar algumas coisas antes da UFGD. Antes de começar o início. Dia 3, dia 4 de fevereiro. Mas vai ter que ser assim, a penúltima e a última, 5, né? É primeiro final de semana de fevereiro. Vai estar todo mundo. Ó, depois do dia 17 de janeiro a gente conversa sobre a UFGD. Até lá, senão não precisa me procurar, eu estou temporariamente fora da área de serviço. O Reguinho fica com o GD lá no Natal. Não, mas vem me perguntar hoje de manhã. Professor, você vai fazer alguma coisa pra GD, gente? Pois sim. Depois a gente conversa lá, que eu tô ainda. Não, eu isso, porra, podia fazer sábado de manhã, já que pra. Vamos acabar logo.
sábado de manhã já encerra, já começa o final de semana as férias, já agora sábado à tarde você vai ferrar no sábado da pessoa ainda, gente. Aí é. Ó, Eu tô muito informada. bom, Você não sabe, você bora. não tem pressão. Olha só, no filme Homem Bicentenário, o ator Robin Williams, interpreta tá. Tudo bem, você fica ali. Considerando que seja a idade do robô, o número de divisores, você lembra como calcula o número de divisores? Puta merda. Fatora e pega os sucessores de cada expoente. Então, quando você quer saber o número de divisores de um número, você decompõe esse número. A fatoração dele vai ser por 2, fica 100. Por 2 fica 50. Por 2 fica 25. Por 5 fica 5. Por 5 fica 1. Então, a fatoração dele seria 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado. A quantidade de divisores é o sucessor de cada expoente. Então, aqui, ele vai ser 4 e aqui vai ser 3. Multiplicou, deu quanto? 12 divisores positivos, sempre. Essa é a quantidade de divisores positivos. Se eu perguntasse o total de divisores, seria o dobro, porque seriam os positivos e os negativos, daria 24. Mas como é que ele pediu divisores naturais, aí são só positivos, por isso que a resposta é 12. Para saber quais são, você põe um aqui, ó. Você coloca um aqui e sai multiplicando. Vai lá, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 4. Quando trocou, começa no primeiro, vai lá. 5, depois 10, 20, 40. Não trocou. Então é só a última linha que você multiplica. Vai dar quem? 25, 50, 10 e 200. Opa! Cadê? É 100. Aqui é 20, né? Aqui é 20. Aqui é 100 e 200. Quantos divisores você tinha, Lulu? Não é 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e os 12 divisores positivos estão aqui. Entendeu? Essa foi de boa. Bom, outra coisa que você tem que provavelmente vai ter na questão da prova da UFMS, acho que é quase certeza, porque você pode observar que toda prova da UFMS tem uma questão de sistemas. Toda prova da UFMS tem sistemas. E sempre tem. Da UFMS também. Tá? Então, assim, inclusive esse ano, que a prova mudou da UFMS, mas tinha uma questão de sistema lá, para você resolver um sistema. Então, ao meu ver, é uma coisa que é padrão da UFMS ter uma questãozinha de sistemas. Então, e assim, gente, professor, eu gosto de fazer por Kramer, eu gosto de fazer por escalonamento, eu gosto de resolver de qualquer. Resolve. Você resolveu, veio uma luz divina lá, você substituiu, deu certo, mano, tá valendo. Acabou, não é só resolve, tá bom, tá? Essas regras aí é só para quem é matemático. Para você vestibular é você resolver o sistema de qualquer jeito, tá certo, tá? Bom, ali. Ele fala que Ana Biertel comprou aquilo ali e os valores gastos. Ju, abaixa um pouquinho mais aí. Desculpa. Te perdoo dessa vez, foi responder o jantar de hoje à noite, né? Fui. Viu? Olha só! Tomara que o jantar seja bom, senão não vai valer a pena. Sushi. Sushi? Opa! Já foi no Cálice? Não, é bom? Não sei, mas depois você é no Instagram. Cara, eu apaixonei pelo Instagram. Fala. Chama O Cálice. Será que vai Instagram? Hã? Não, mas os pratos, as coisas são lindas assim. Só que ele é pequenininho ali no Rio Grande do Sul. Ó, calças. Vai ficar um sistema, ó. 3x mais 4y. Quanto que a fulana gastou primeiro? 268. Depois, 5y mais z é igual a 230. E a mais quebrada que nem eu, que é x mais 2z é igual a quanto? 96. Na época dela não tem mais nada. Bom, aí você resolveu o sistema, gente. Como? Sei lá, dá pra fazer de tanta maneira isso daí. O que a gente pode fazer aqui? Dá pra fazer aquele estilo que você fez? Então, dá, mas vai ficar fração. Mas vamos tentar, acho que vai ficar menos pior, ó. Somar tudo? Aqui, quem é o valor do x? Quem quer saber, na verdade? Ele quer x mais y mais z? Isso, é. Não tem como fazer assim com um fator comum, depois você somar tudo? Você deve 4x, não vai dar pra fazer por somando tudo. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou falar que o x aqui é quem? 218 menos 4y sobre 3. Aqui embaixo, quem vai ser o z? 230 menos 5y.
5y. Substituir aqui embaixo, ó. Quem vai ser o x? 268 menos 4y sobre 3, mais 2 vezes o z, que é 230, menos 5y, tudo isso é igual a 96. Qual que é a média das questões da UFMS, da FAPEC de sistema? Os números. São só... Não, mas quando ele coloca sistema, os sistemas são fáceis de resolver. Só que os números são... Gente, olha. Mas ó, aqui vai ficar 268 menos 4y sobre 3, mais 460 menos 10y, isso é igual a 96. Eu não posso passar esse 3 multiplicando lá do outro lado, eu posso distribuir para todo mundo. Então vai ficar quem? Menos 4y, mais 1380, obrigado Ju, menos 30y, é igual a 200, isso quanto é Ju? Isso, obrigado, 238. Aí, não sei quando é isso, tá? Vocês acharam y, eu acho x, eu acho z, tá bom, vocês conseguem. Tudo bem? Muito chato essa questão. É a pior questão que tem pra fazer é sistema. Pronto? Próximo jogo. Porra! Essa é legal. Posso descer um pouquinho mais? Pode, por favor. Eu tenho que mostrar na imagem ou não? Não, nem precisa, não, assim. Por favor? Por favor. Aí, tá, mais um pouquinho. Aí, tá apareceu o biquinho lá, tá ótimo. Gente, questão de hexágono regular. Antes de falar de hexágono regular, vamos falar de triângulo equilátero. Você não pode ir para nenhuma prova de vestibular sem saber as formulinhas de triângulo equilátero. A altura, qual é a altura? L raiz de 3 sobre 2. Área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Dica para vocês. Triângulo, só pelo amor de Deus, criaturinha, somente em triângulos equiláteros isso aqui. Tá? Marcou pro centro, ligou para baixo. É o Rzinho ou é o Rzão? É o raio da de dentro. Marcou, ligou pro bico. É quem? O Rzão. Somente em triângulos equiláteros, o Rzinho. E o Rzão? 2/3. Então marcou o centro, ligou para baixo, é sempre o Rzinho, que é 1/3 da altura. Marcou o centro, ligou para cima, sempre vai ser o Rzão, que são 2/3 da altura. Questão de hexágono regular, o que você faz? Divide em 6 triângulos equiláteros. Questão de hexágono regular não interessa. Já você caiu 2 vezes. Eu não sei se foi 2 nessa prova ou foi uma em cada prova. Questão de hexágono regular. Sempre você divide em triângulos equiláteros. Nesse caso, Anne, ó, marquei o centro, vou ligar aqui, ó, formou um triângulo equilátero, aqui formou um outro triângulo equilátero, aqui formou um outro, aqui formou um outro, aqui vai formar um outro. Na verdade não, isso Ah, Juju. Foi mal, eu queria te ajudar. Fiquei perdido, aí ficou mais ou menos assim, tá? O que me interessa é esse triângulo equilátero aqui de cima, ó. Quando você tem um triângulo equilátero e você divide o lado proporcionalmente, você divide o ângulo proporcionalmente também, mas é somente em triângulos equiláteros. Então esse ângulo aqui é um ângulo de quantos graus? 60. Você dividiu na parte em 3 partes. Ah, pra 20, 20, 20. 20, 20, 20. Então aqui seria 20 Aí seria 20. e aqui seria o dobro. Então seria quanto? 40. Acabou. Próximo. Nossa. Nossa. Top. Ok. Eu me perdi. De novo, ó. Volta lá, volta lá, volta lá. Volta. Pera. Aí tá bom. Esse triângulo é equilátero. Sim, essa Então é um ângulo de 60. Você não dividiu a base em 3x? Então o ângulo eu dividi em 3x. Ficou 20 para cada pedaço. Aí aqui fica 20, aqui fica 40. Mas só se o triângulo for equilátero. Ai, como que é aquele negócio do robô mesmo, aquela questão do Aí ficou robô? dentro? Tipo assim, tem um lado, aí tipo, é proporcional o ângulo, sei lá, 2 vezes, se é 20 ele vai ser 40. Não sei. Ah, depois te mostro, então. Acho que é do era federal. Ah, meu Deus, desculpa. Ah, tá, eu sei que eu quero triângulo. Ah, sim. Determinante. Bom demais. Bom demais. Se Deus quiser, vai cair mais uma dessa daí pra pegar. Puta merda, aquela que caiu na federal tava... Show, hein? Eu cantei, hein? Ó, como que é? Quais são as propriedades determinantes que você tem que saber? Primeiro, determinante da matriz transposta. É sempre o determinante da matriz original. O determinante de um produto de matrizes, determinante de A vezes B, separa, vai ficar como? Determinante de A vezes o determinante de B. Certo?
Determinante de uma potência, determinante de A elevado a M. Quando você tiver um expoente na matriz, é só tirar o expoente e joga ele para fora, não faz diferença. Então ficaria quem? Primeiro o determinante de A e o resultado você faz o quê? Eleva a M. Agora, cuidado, olha para mim aqui rapidinho, ó. Quando você tem um número que está multiplicando uma matriz, esse número eu vou chamar de K. Você eleva a ordem. Ó, quando é expoente, ele só sai. Quando é o número que estiver multiplicando, ele não só sai, ele sai elevado à ordem da matriz. Tudo bem? Na ordem de QO e Laplace é de ordem 4. Faz por QO. Faz por QO é mais rápido e você, tipo, Laplace vai demorar muito. QO sempre você procura um 1. Marquei um, eu risco a linha dele e a coluna dele. Aí aqui vai ter o elemento A, que é aqui dentro. Aí aqui vai ter um B e um C, que são os correspondentes do A. O resultado vai ficar A menos BC. Aí se tiver um, sei lá, aqui vai ter um D e aqui vai ter um E. Se aqui for X, quem vai ser o X? X menos DC. É sempre o número menos o produto dos seus correspondentes. Quer fazer uma larinha? QO e Laplace não serve para você calcular determinante, serve para você reduzir a ordem. Ó, 1, 2, 3, menos 2, 0, 1, 2, 3, menos 1, 2, 3, 1. Como faz mesmo quando não tem um? Tipo assim, você divide ou... Primeiro você é azarado se não tiver um, né? Mas tudo bem, se tem 16 ou não tiver nenhum, mas você divide todo mundo por um número e depois multiplica no Você final. falou que sempre pegar na ponta. Na verdade você não é obrigado a pegar na pronta, mas se você pegar na pronta fica mais fácil de você se orientar. Você divide a linha inteira. E aí no final você e multiplica. você não vai... É por causa disso aqui, ó. Quando você multiplica a matriz inteira, você Sim, não sim. anda. É isso aqui mesmo. Aí, sei lá, por exemplo... Divide o primeiro por 2. Aí no final você pega o determinante e multiplica por 2. Tá. 5, 2, 3 e 1. Mas tem que ser elevado à ordem? Não, Não? porque você só dividiu uma linha, não a matriz inteira. Ah, tá. Entendi. Se você dividir a matriz inteira pelo número aí, é elevado à ordem. Tá? Como que você faz? Risca a primeira linha, risca a primeira coluna, aí vai ficar quem? Você vai trabalhar com a matriz de ordem 3. Qual vai ser o determinante? 1 menos quem? 0 vezes 2. Vai dar 1. Aí depois, 2 menos 0 vezes 3. Vai ficar 2. 3 menos 0 vezes menos 2 vai dar 3. Embaixo, 2 menos quem? Menos 2 menos menos 2. Então vai ficar mais 2. Então vai ficar 4. Ó, a relação é o número menos o produto. Então ficaria 2 menos menos 2. Que aí vira mais 2 vira 4. Aqui, mesma coisa. 3 menos menos 3. Dá 6. Ah, Vitorina. 1 menos. Agora aqui vai dar mais 2. Concorda comigo? Então vai ficar menos 1. Aqui embaixo, 2 menos 10. Menos 8. 3 menos 15 vai dar menos 12. E esse último, vai, eu não vou falar nada. Era a resposta. É o 1. 9. Ah, eu sabia errado. Menos 9. 9, 11. Menos 11. 11. Não. Decide, Vitória, pô. 1 menos. Eu não tô confiando em mim, mas eu vou 1 menos. Menos 10. Então vai ficar menos com menos, vai dar mais. 11. Isso, Vitória. Quase que eu engasgado de falar 11 aí, mas tudo bem. Aí, Laninha, é só você calcular isso aqui. Só toma cuidado se o 1 não estiver aqui. Se tiver, por exemplo, pegar esse 1 aqui, você tem que multiplicar por menos 1 elevado aí mais J, que é 4. Porque quando o 1 não está no primeiro lugar, você pega lá e faz assim, ó. Se pegar esse último aí. Elevado aí mais J. Sempre quando. Porque assim, na verdade você tem que fazer sempre isso. Mas como se você pegar esse primeiro, vai ser o mais 1. Vai dar
Menos 1 elevado a I mais J. Eu já escrevi já. A ordem é o que mesmo? Não lembro. É o número de linhas e o número de colunas que são iguais. Só existe determinante de matriz quadrada. Aí é tipo assim, menos 1 elevado a I mais J. Vezes a... Aí é a matriz que você montou. Tá, ok. Pronto? Então, como ficaria esse determinante aqui? Olha pra mim, gente. Olha como ficou linda essa questão. Primeiro, esse y é um número. Então, quando eu vou tirar, ele vai ser elevado à ordem da matriz. Vai ficar quem? Y ao cubo. Vezes quem? O determinante da matriz transposta. Só que o determinante da matriz transposta é o mesmo da original. Então, eu posso só apagar esse da transposta. Vezes o determinante de quem? Da inversa, que é 1 sobre o determinante da original. Isso é igual a quem? 8. Ó. Nem precisava desse 12 aqui, só foi para encher linguiça. Aí ficou y ao cubo é igual a 8, o valor do y é igual a 2. Essa questão é bonitinha, gente. É muito bonitinha. Juju? Não te fez 3. Tá bom, é ordem 3. Ordem 3. Ah, tá. Ele abriu, mas por que você já... Não entendi. Obrigada. É bom que ela tem um monólogo, né? Ela faz pergunta na aula. Obrigada. Isso é pré-vestibular no final do ano. Já começa a ter... O Sérgio que fala assim, gente, quantas pessoas tem no discurso? Aí tem como você conversar com você mesmo? Aí todo mundo, não tem. Aí... Depende do seu nível de carência. Depende se você Depende do nível de carência. Olha, você tem altas discussões com você mesmo. Sabe? E ainda você fala que você mesmo está errado ainda. Bora agora, qual que é? 26? Bom, olha só, gente. Triângulo retângulo, acho que assim, seno, cosseno e tangente, acho que se cair, graças a Deus, amém. Bora lá. O que eu quero revisar com vocês de seno, cosseno e tangente é o que a Juju perguntou. Na verdade, não é nem uma revisão, é uma dica. É aquela do ângulo da frente ser o dobro do ângulo de trás, vocês lembram? Ó, toda vez que você tiver um triângulo retângulo, que o ângulo da frente for o dobro do ângulo de trás, ó. Se você imaginar aqui, ó, esse ângulo aqui sendo alfa e esse ângulo aqui sendo 2α. Lembra desse macetezinho que eu falo pra vocês toda vez? Caiu na UFMS, foi do ano passado. Que esse ângulo geralmente é 30, 60, mas já caiu como 15, 30, 22,5, 45. Na UFMS caiu como alfa e 2α, mas a ideia é o seguinte, que esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de x, é o mesmo daqui sempre, tá? Sempre que o ângulo da frente for o dobro do ângulo de trás, a faixa aqui, vamos falar assim, é o mesmo daqui. Professor, mas aí aqui também vai ser 2. Não, porque aqui é hipotenusa. Onde você fala? Não, aqui é 2 alfa. Então aqui também seria ou só Não, só não isso aqui. Tudo bem? Beleza. Bom, nessa questão aqui não é uma questão difícil, é chato de você visualizar. Ele fala de um rio. Ó, tá aqui o rio. Aí pro cara descer, atravessar o rio perpendicularmente, ele sai com um ângulo de 60 graus. Aí a correnteza faz com que ele atravessa o rio perpendicularmente. Então ele sai aqui, ó, sobre um ângulo de 60 graus. E aí a correnteza faz isso aqui com ele, ó. Ele atravessa certinho aqui. Tudo bem? Se não tivesse a correnteza e ele saísse sobre um ângulo de 60 graus, ele ia fazer isso aqui, ó. Tudo bem? Esse ângulo de 60 graus é isso aqui, ó. Certo? Ele chamou de L a largura do rio, que seria se ele atravessasse perpendicularmente. A pergunta é, quanto ele andaria a mais se não tivesse a correnteza? Então eu vou chamar isso aqui de x. Esse ângulo aqui, ó, vai ser um ângulo de 30 graus. Vou aplicar um cosseno de 30. O cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso é L sobre x. Vai ficar raiz de 3x é igual a 2L. Passo dividindo e racionalizo. 2L, raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Breninho? Mas ele não perguntou isso, ele quer saber quanto eu andei a mais. É só diminuir. Porque isso aqui é o que eu andei se não tivesse corredeira. Isso aqui eu não andei não, né? Nadei, né? Você está atravessando o rio, cara. Aí aqui seria isso daqui, aí vai pegar um e vai diminuir do outro. Então ficaria 2L
raiz de 3 sobre 3 menos L. Vou tirar o MC e vou colocar o L em evidência. Ficaria 2 raiz de 3 menos 3, tudo isso sobre 3. Letra E de E composta. Meu Deus, tem questão. Tá louco, não acaba nunca. Tá 27? Marquinhos, eu nunca sei fazer essas questões porque eu fico emocionada. Nunca sei. Bom, vou só diminuir pra gente usar toda essa questão. Essa questão vai dar um monte de coisa. Sabe o que eu tava pensando? Oi. Hoje é a nossa última aula. A gente tem 2 suscitantes. Eu Você tá com fome. Eu só acho. E você tá com fome. Você voltou, tá com bom humor, né? Que eu cheguei, ele tava no mau humor, Anny. Eu não tava. Tava assim. Tava de mau humor assim, que olha. Não, ele tá normal, tá normal. Então, você tava normal, já tá de errado. Então, eu tava. Me fala o nome do culpado disso. Ninguém, eu mesmo. É verdade. Breno Henrique. São muitos culpados, não tem? Olha só. São muitos O Leque tá que tá, hein? Então, eu acho. Não se acha nada, Breno Henrique. Eu acho. Você não tem que achar nada. Eu acho que o bolinho hoje. Ah, não vou mesmo daqui. Pra sair daqui de carro eu desisto, Ah, gente. É um inferno. inferno pra Nossa, você. tá Hoje. infernal. Não, eu fiquei parado ali 3 escaleiras pra atravessar 25 Afonso Pena. Então é um inferno atravessar isso aqui hoje, não? Pra chegar no ponto que eu xinguei uma pessoa e a pessoa viu, e aí depois eu Aí ficou com vergonha. Eu fiz isso Eu acho ontem, que vai porque ficar Eu me maravilhoso. senti Daqui? muito culpada. Aham. Eu não sei mais mexer, você mexe. Cara, há 5 anos atrás, eu Não, mas eu tava trabalhava numa escola 3 km de casa. Eu saía 6h58 de casa pra dar aula às 7 horas, mas eu chegava lá e bateu sem tomar um café ainda. Hoje eu tô gastando 12 minutos pra andar esse mesmo 13 km. Só de passagem. Lá no inferno, lá é 50 vezes pior que aqui. Gente, o Uber me deixou. Eu odeio andar esse Você centro. andar 5 km, você gasta 2 horas. Eu nunca ia prestar Eu mais já dessa. caí no engarrafamento assim em Curitiba. Deus do livro. Então, além de cair no engarrafamento em Curitiba, também que olha. Quando eu cheguei aqui, eu associei, porque as ruas são bem largas, né? Sim. Goiânia é uma rua, uma via, e passa um milhão de carros pelo tempo. Eu ia virar puta todo dia, eu ia ficar pá! Eu ia matar alguém. Bom, gente, olha só. Juju, baixa só mais um pouquinho, só pra ver esse pedacinho aqui. Quando você rotacionar em torno desse meio aqui, o que vai acontecer? Quando for mais largo, por exemplo, ó, aqui embaixo é uma semisfera, vai virar. Certo. Até aqui, Juju, ó, até aqui, bem nesse pontinho aqui, ó, esse pedaço aqui, ele vai varrer o outro lado. Certo. Então vai virar um cilindro, até aqui vai virar um cilindro completo, ó. Não é até mais ali embaixo, não? Não, até aqui. Aqui, porque aqui, esse pedacinho que está em branco aqui, Certo. ele vai ser ocupado por esse pedaço que vai girar lá do outro lado. Vai ficar tipo assim um cilindro, mas com um cone? Aqui em cima, ó. Sim, é um cilindro É, mas embaixo. dá pra tipo fazer Sim, sim, um sim. Não, beleza. Você pode fazer assim, ó. Ah, Considerar não. como se fosse um cilindro desde aqui de cima, ó. Sim, e tirar o cone. E tirar, mas aí cuidado, o cone, ele não começa aqui embaixo. Não, ele começa nesse. Ele começa aqui, ó. Sim. Seria todo esse sólido aqui, ó. Ah, tá. Tava comendo, tá. Isso aqui, ó, querendo ou não, isso aqui, ó. Isso aqui vai ser preenchido, ó. Tá. Aí seria o quê? O volume de um cilindro grandão até aqui, tirando esse cone aqui da boquinha aqui de cima, olha, e meia esfera embaixo. Fala não. De boa? Porque ó, e esse pedacinho aqui, ó, esse aqui vai ser preenchido, ó. Porque esse pedaço vai girar lá daquele outro lado. Tá. Eu posso fazer isso. Pode. Mas aí não vai ser um cone, porque vai ter, a divisão tem que ser feita aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Eu tô com dificuldade de chegar nisso. Porque a maioria de vocês querem fazer a divisão aqui, ó. Só que esse pedaço aqui, Aninha, quando você fizer essa divisão aqui, ó. É não vai dobrar. Esse pedaço aqui, ó, quando ele for rodar pra cá, ele vai preencher, não vai ficar espaço vazio. Você quer que eu faça isso? Você consegue ver, ó, que isso aqui, ó, ele vai girar aqui no meio, ó. Então esse pedaço aqui, ó, ele vai girar passando aqui de volta. Então, mas quando tiver gordo assim, vai preencher.
Agora, esse pedaço, quando ele girar, ó, vai preencher esse canto aqui. Mas o meio vai ficar vazio, por isso que é o cone. Professor, é como se fosse um lápis. Sim. Tudo bem? Só para lembrar de vocês, o que você tem que saber sobre cone? Vamos lá. Primeira coisa, o Pitágoras. Qual que é o que você tem que saber? Geratriz ao quadrado é igual a quem? O raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Se você tiver um cone planificado, não pode esquecer disso, hein? O raio aqui não é o raio, é a geratriz. Cone planificado, o raio do setor é a geratriz. E aí, ó, esse ângulo aqui é o ângulo teto, que é o raio do setor circular. Faz uma regrinha de 3. A geratriz está para quem? 360. Assim como o raio está para quem? Teto. Certo? Área lateral. Qual que é a área lateral de um cone? Essa você esquece toda vez. PRG. Área da base. PR ao quadrado. Se o cone for equilátero, o que eu estou querendo dizer para você quando eu falo que o cone é equilátero? Tá por não, é porque vai formar um triângulo equilátero aqui, ó. Aí a geratriz é igual a 2 raios, se o cone for equilátero. Esse negócio da altura é quando for um cilindro, tá? Quando você trabalha com um cilindro, são só duas fórmulas básicas. A área da base, que é πr ao quadrado. A área lateral, que é quem? 2πr vezes h. Tudo bem? Professor, o cone equilátero é Geratriz é igual ao diâmetro. No cilindro equilátero, a altura é igual. Lembra que vai formar assim, ó. Cone equilátero vira um triângulo equilátero. Então esse lado aqui é igual a esse. Então a geratriz é igual a 2R. O cilindro equilátero vai formar um quadrado aqui, ó. Então esse lado é igual a esse. Então vai formar a altura é igual a 2R's. Tudo bem? Aí vocês terminam essa, né? Porque vai dar muito númerozinho isso aí, né? Dá chatinho pra caramba. Bora, Juju. Que horas são? Meu relógio que eu vou bater? 5,40. 5? Ah, não, 3 vai. Ah, tá. Bora. 29. A primeira coisa, pode passar pra mim, por favor? Subia, tá vendo? Baixar. Ah, não, é essa daqui? Ah, não, tá tudo bem, tudo bem. Eu achei que era de baixo, então sobe. A 28. O ciclo lunar tem 28 dias. Os indígenas, ao utilizar esse ciclo, determinam o plantio e a colheita das suas lavouras. Considerando que o ano tenha 365 dias, uma pessoa que hoje esteja completando 56 anos presenciou quantos ciclos lunares? Como você faria isso? Então, a maioria é por causa disso. Você dividir o primeiro para depois multiplicar. E aí, quando você faz a divisão primeiro, vai sobrar um resto. E esse resto, ao unir os restos, vai dar mais dias. Então, na verdade, seria assim, ó. 365 vezes 56 dividido por 28. Como você não tem calculadora na hora da prova, lógico que você percebeu que 56 dividido por 28 dá 2. Vezes 365 vai dar 730 ciclos. Aqui, por regra de 3, como que ficaria? Porque assim eu sou meio... Na verdade, por regra de 3, você vai ter que achar o número de dias, né? Um ano tem 365 dias, 56 dias, achou o número de dias. Tá. Um ciclo, 28 dias, tanto de dias, x ciclos. Você vai ter que fazer duas regras de 3. Mas dá pra fazer Uma. Um ciclo, 28 dias. Sobra um ciclo. Não precisa multiplicar, mas... Deixar indicado, né? É. Tá, então beleza. Posso descer? Aham. Bom, essa 29 é uma questão, é uma função que não é contínua, tá? Você quer chamar de função que não é contínua porque ela é formada por dois pedaços de função. E ele pergunta o número de raízes. Por que ele não pergunta o número de raízes? Porque ele pega essa função igual a quanto? Então é isso que você vai fazer. Só que cuidado, essa primeira função só vale se o x for menor que 2. Então, por exemplo, quando você igualar essa função a zero, você vai ter 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. 2x ao quadrado é igual a 8. X ao quadrado é igual a 4. O x vai ser quem? Mais ou menos 2. Juju, mas porém, esse x só vale se for... Então vale as duas respostas?
Não, qual que é a resposta que vai dar aqui? Só menos 2. X igual a menos 2, porque o 2 não convém. Tá. Tudo bem? Fazendo a mesma coisa agora com a outra equação, que é x ao quadrado mais 7x mais 10 igual a 0. Que números multiplicados dão 10, somados dão menos 5. Ou perdão, menos 7. 3 Menos 2 e menos 5. Só que, cuidado, só vale se for maior que 2. Alguma resposta dessa convém? Não, então essa daqui não convém. Essa não convém, você tem uma única solução. Top. Fala, Ana. Tudo bem? Tranquilaço? Agora acho que acabou a matemática. Eu acho que Outra pinta. Essa é bonitinha, né? Não, probabilidade da UEMS, ó. Todas as questões de probabilidade da UEMS, elas foram lindas. Lindas demais, tá? Vocês vão ver, ó. João foi a uma feira de adoção e adquiriu um cão e um gato, sabendo que daqui a 9 anos a probabilidade do cão estar vivo é 2/5 e a do gato estar vivo é 1/5. E que os eventos são independentes, a probabilidade daqui a 9 anos somente o gato estar vivo. O que aconteceu com o cão? Então, ó, o gato tem que estar vivo e o cão tem que fazer o quê? Morrer. A negação é um tiozinho em cima, tá? Qual é a probabilidade do gato estar vivo e do cão estar morto? Isso vai dar 3/25. Breninho, em porcentagem, como você faria isso? Não, dá muito trabalho. Vezes 4. Dá 12%. 12%. Vai dar 6. Não é obrigado a fazer isso, mas fica bem mais rápido quando você faz isso. Na hora da prova não faria isso não. É muito automático dividir já ali, então você vai dividir e acabou. Bom, gente, encerramos 2021. Vou parar aqui para a gente começar 2022.